Bom dia, pessoal. Hoje, 18 de março, trago atualizações para vocês sobre o coronavírus. Na nossa região, tem alguns casos suspeitos da doença, porém, são todos situações que as pessoas estiveram viajando, né, em cidades, né, em países que têm muito a doença, né, e aí, ao chegar no Brasil, desenvolveram os sintomas. Então, eles fizeram os testes, né, para saber se realmente o que eles têm é uma gripe comum ou é o coronavírus e estão em isolamento domiciliar aguardando o resultado dos testes, tá? Ainda não tem nenhum caso, né, dos 5 aqui na região confirmado. Pelotas tem um caso confirmado, né, alguns suspeitos, né, mas na mesma situação, tá? Todos importados de alguns lugares, tá? Então, assim, ó, o que eu quero deixar vocês mais tranquilos, né, nesse momento é o seguinte: a pessoa, todo mundo que tá gripado hoje em dia tem coronavírus? Não, tá? Como é que eu vou saber se eu tô ou não, né? É o seguinte, assim, ó, hoje, então, só existe na nossa região casos importados. Então, assim, se uma pessoa que não viajou, que não teve contato com ninguém que viajou para o exterior, São Paulo, Rio de Janeiro, essa pessoa se desenvolver sintomas gripais é uma gripe comum, tá? Porque os sintomas do coronavírus e da gripe comum são muito parecidos, né? É muito sutil a diferença. Então, assim, ó, só é considerado caso suspeito se tu tem sintomas de gripe, mas esteve recentemente, né? Alguns dias atrás, Rio de Janeiro, São Paulo, ou então em algum país que tem a doença, com casos confirmados da doença, tá? Senão, não é coronavírus, tá? Hoje no Brasil, somente em São Paulo e Rio de Janeiro tem casos confirmados de transmissão comunitária. Como é que é isso? De pessoa para pessoa. A pessoa não precisa ter ido viajar para ter desenvolvido a doença, tá? Ter pego no exterior a doença, né? Já tem casos de pessoas que passaram uns para os outros, tá? Mas aqui ainda não, tá? Aqui é o momento, aqui então na nossa região, são só casos suspeitos, ainda não se confirmaram, tá? Tem saído na mídia bastante também sobre medicações, tá? Algumas medicações piorariam, né? Buprofeno, corticoide, né? Anti-inflamatório. O que acontece? A síndrome gripal a gente não trata com corticoide nem com anti-inflamatório, tá? O tratamento é repouso, hidratação, procurar se alimentar bem, tá? E se tiver febre e dor no corpo, geralmente se usa paracetamol e dipirona, tá? Parece que tem casos, né? Saiu na Lancet, que é uma revista médica muito importante no meio médico, que o ibuprofeno, tinha estudos que, lá na China, que o ibuprofeno teria causado ou piorado, ou então feito com que os pacientes que usaram, né, tivessem tido lesões pulmonares, tá? E o corticoide também pioraria a evolução da doença. Então, não use remédio sem orientação médica, tá? Ou então, né, o que pode ser usado tranquilamente é o paracetamol e a dipirona, tá? As escolas, né, cancelaram as aulas, né? Tá se orientando as pessoas não ficarem aglomeradas, então cultos, igrejas, né, missas, reuniões, festas, né, tudo isso está cancelado, né? Ou orientação que tem é que não façam, né, aglomeração de pessoas, que o espaço adequado, né, entre uma pessoa e outra é 2 metros, tá? O que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, que o resguardo é em casa, tá? Dentro de casa, bonitinhos, tá? Nada de estar em resguardo, né, e achar que é férias, e aí ir para shopping, ir para cinema, ir viajar, ir passear. Isso não é resguardo, tá? Esse resguardo é para o vírus não se espalhar, tá? Porque tem uma projeção, uma estimativa, né, de pessoas infectadas e tem uma estimativa de que isso vai piorar nas próximas semanas. Então, para todo mundo não adoecer e precisar de atendimento, medicação e possivelmente de UTI, tudo junto, se fez esse resguardo. Então, o resguardo é para estar em casa, não é para estar passeando com as crianças, ok? Cuidado com um grupo de risco, né? Idosos, gestantes, pessoas que têm hipertensão, diabetes, né? Câncer, problema nos rins,
essas pessoas, esse grupo de risco, não é para estar borboleteando na rua, né? Então, assim, ó, evita que o idoso tenha que evitar de sair para pagar conta, evitar de ir no mercado. Ah, é tão grave assim? A princípio, sim, tá? Então, vamos, né, ter consciência. Pra rua, sair de casa só se realmente for necessário, né? Vai lá, sai e volta, né? Então, ter todo esse cuidado, tá, gente? Isso aí faz parte e são tudo medidas preventivas, protetivas, tá? Para que, então, se quando o vírus chegar na nossa cidade, na nossa região, infecte o menor número de pessoas, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, hoje no Rio Grande do Sul são 19 casos confirmados, tá? 16 só em Porto Alegre. Na nossa região tem um caso em Pelotas confirmado, o resto é tudo suspeitos, tá? No Brasil, hoje, confirmado pelo Ministério da Saúde, tem 291 casos. Ou seja, na semana passada, quinta-feira, quando eu fiz o outro vídeo, eram bem menos casos, hoje já aumentou. Então, vamos se cuidar, porque a tendência é piorar nas próximas semanas com a chegada do inverno, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui à disposição na clínica. Um bom dia a todos!